E nós vamos direto para a Granja do Torto. O presidente Lula inaugura agora a primeira reunião ministerial de 2025, ao vivo. Não temos o direito de falar. Nós não podemos errar. E nós não temos o direito de errar. É importante que cada um de vocês reflita, porque depois eu vou chamar individualmente muita gente para conversar. É importante que vocês reflitam que nós somos um grupo de pessoas de formação política diferenciada, de berço diferente, mas na verdade nós temos uma coisa em comum, que é uma causa de recuperar esse país, fazer esse país crescer, fazer esse país se desenvolver, e com esse crescimento, esse desenvolvimento, o que é que nós queremos? Melhorar a vida do povo dentro de casa, melhorar a educação do povo na escola, melhorar a possibilidade de trabalho desse povo. E é importante que a gente compreenda que o povo que nós estamos trabalhando hoje não é o povo dos anos 80. Não é o povo que queria apenas ter um emprego numa fábrica com carteira profissional assinada. É um povo que está virando empreendedor. E ele gosta de ser empreendedor. E nós precisamos aprender a trabalhar com essa nova característica, com essa nova formação do povo brasileiro. E é por isso que nós temos que ser muito exigidos. Eu jamais reclamarei pelo fato do povo nos cobrar. Eu reclamarei se a gente não tiver capacidade de entregar tudo aquilo que nós nos comprometemos. Eu não vou falar de números econômicos, que o Haddad vai falar depois de mim. Não vou falar das coisas que nós já entregamos e que vamos entregar, porque o Rio vai falar. E também o Alckmin vai falar um pouco de política na hora que eu terminar de falar. O que eu quero dizer para vocês é que 2026 já começou. Se não por nós, porque temos que trabalhar, porque temos que carpinar, porque temos que tirar todos os carrapichos que tiver nas plantas que nós plantamos, mas pelos adversários, a eleição do ano que vem já começou. É só ver o que vocês assistem na internet para vocês perceberem que eles já estão em campanha. E nós não podemos antecipar a campanha porque nós temos que trabalhar. E a antecipação da campanha para nós é trabalhar, trabalhar, trabalhar e entregar para o povo aquilo que ele precisa. Todos nós aqui sabemos que nós precisamos fazer com que esse país volte a ter uma democracia plena. Todos nós sabemos o que foi o 8 de janeiro na nossa cabeça e o que poderia ter acontecido nesse país se o 8 de janeiro tivesse dado certo. Mas todos vocês sabem como é que vocês encontraram o ministério. Todos vocês sabem o sacrifício que vocês fizeram para remontar o ministério, para tentar colocar a gente... Seguimos ouvindo o presidente Lula abrindo a primeira reunião ministerial do ano. Todo mundo sabe a competência desse governo e a habilidade daqueles que negociaram, Jacques Wagner, Guimarães, sabe, que negociaram, o Haddad, que trabalhou com muita força para que a gente pudesse fazer uma negociação e ter uma PEC da transição. Todo mundo sabe o esforço que foi feito para a gente aprovar uma reforma tributária que só vai dar fruto para nós, do ponto de vista do atendimento dos interesses do povo em 2027. Mas que vai dar interesse rápido do ponto de vista daqueles que querem fazer investimento no Brasil, daqueles que querem acreditar no Brasil, daqueles que querem vir aqui para ajudar o Brasil a se desenvolver. Portanto, eu quero que vocês saibam de uma coisa, eu vou dizer alto e bom som para ninguém ter dúvida. Eu estou totalmente recuperado. Vocês estão percebendo que nem chapéu estou usando, para mostrar que meu cabelo vai ficar melhor do que o do Alckmin e melhor do que o do Lewandowski. Vocês vão saber. O Lewandowski e o Alckmin vão ficar com inveja do meu cabelo. Eu tenho mais uns dias para poder viajar de avião, mas eu queria dizer para vocês que eu tenho uma causa. E essa causa é o que vai me motivar em 2025. A causa é a gente não permitir, em hipótese alguma, que esse país volte ao horror do que foi o mandato do nosso antecessor. Para que a gente garanta que a democracia vai prevalecer nesse país. Que a gente garanta perfeitamente, com todo o nosso vigor, de que esse país vai continuar sendo um país democrático e que nós temos um compromisso de atender as pessoas mais necessitadas.
Atender os mais pobres, atender o pequeno comerciante, atender os empreendedores, atender os pequenos e médios empresários, atender os nossos educadores, atender todas aquelas pessoas que querem trabalhar para o bem do Brasil. Portanto, eu quero que vocês saibam que o meu vigor, a minha disposição e a minha dedicação é para que a gente continue trabalhando para que a democracia seja mais forte, para que a democracia cresça e para que o povo brasileiro volte a ser feliz. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, nós queremos harmonia. Nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença. E não a encrenca. É esse país que nós vamos construir, é esse país que eu assumi o compromisso de construir, e é esse país que nós temos a obrigação de entregar. Em 1 de dezembro de 2026, quando terminar a minha tarefa e a tarefa de vocês. E nós precisamos deixar alto e bom som que nós queremos eleger um governo para continuar o processo democrático desse país. Nós não queremos entregar. Nós não queremos entregar esse país de volta ao neofascismo, ao neonazismo, ao autoritarismo. Nós queremos entregar esse país com muita educação, com os meninos mais felizes, agora que nós aprovamos a lei em que as crianças não podem utilizar telefone e celular na escola, porque é um sistema de proteção das nossas crianças, é um sistema de proteção da nossa educação, é um sistema de proteção dos nossos professores e a gente falar alto e bom som que nós estamos privilegiando a educação, o humanismo e não os algoritmos para fazer a cabeça das nossas pessoas. Estão me ouvindo? É esse que eu quero entregar. E por isso eu quero agradecer a vocês e dizer o seguinte, daqui para frente, eu vou ter 2 discursos, eu não posso falar tudo que eu quero falar, porque eu tenho que ter alguma coisinha para falar no final dessa reunião. Mas o que eu quero de vocês é o seguinte, daqui para frente é dedicação. Mais do que vocês já tiveram. Daqui para frente, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós, sem que essa portaria passe pela Presidência da República através da Casa Civil. Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria, alguém faz um negócio qualquer, daqui a pouco arrebenta e vem cair na Presidência da República. E é importante vocês lembrarem, que quando a gente não trabalha, a gente não colhe. Eu quero conversar com vocês sobre os partidos que estão aliados conosco. Nós temos vários partidos políticos, eu quero que esses partidos continuem juntos, mas nós estamos chegando num processo eleitoral, a gente não sabe se os partidos que vocês representam querem continuar trabalhando conosco ou não. E essa é uma tarefa também de vocês este ano de 2025. É uma tarefa grande, não é uma tarefa pequena. E é isso que eu quero pedir para vocês. Até agora, eu sou agradecido à relação de confiança, ao trabalho que vocês fizeram. Mas eu quero que vocês saibam que daqui para frente vai ter muito mais trabalho. A gente vai ter um desafio agora, que vai ser os BRICS, vai ser em julho. A gente vai ter outro desafio, que vai ser a COP 30, que vai ser em novembro. E a gente sabe que isso representará sempre a cara do Brasil no exterior. Eu quero agradecer àqueles que trabalharam para fazer um G20 extraordinário, que certamente foi o melhor G20 já acontecido no mundo. E quero dizer para vocês, nós só temos um objetivo daqui para frente. É lutar, é construir e é colher. Porque o povo brasileiro está esperando muito de nós. E nós temos agora um tema muito importante. A gente trabalhou reconstrução e união, agora a gente vai ter que trabalhar outra coisa importante. Sabe, é reconstrução, união e comida barata na mesa do trabalhador, porque os alimentos estão caros na mesa do trabalhador. Todo ministro sabe que o alimento está caro e é uma tarefa nossa. É uma tarefa nossa garantir que o alimento chegue na mesa do povo trabalhador, da dona de casa, na mesa do povo brasileiro, em condições compatíveis com o salário que ele ganha. Então, companheiros e companheiras,
Eu agora, terminando de falar, passo a palavra ao companheiro Fernando Haddad para fazer uma exposição para a economia, depois vai falar o companheiro Alckmin e depois vai falar o companheiro Rui Costa, e depois vai falar o companheiro Padilha, depois vai falar o companheiro Sidônio, e depois nós vamos abrir as palavras. Os que estão atrás, não se preocupem que nós não vamos dar a palavra por da frente. Os últimos serão os primeiros, a gente vai começar por quem não falou nas outras reuniões. Abraço, boa reunião e boa sorte para todos nós. Bom, nós acompanhamos aí então o discurso do presidente da República, abrindo na Granja do Torto a primeira reunião ministerial de 2025, cheio de recados importantes. Um deles dizendo que nenhum ministro deve colocar para andar uma portaria qualquer sem que essa portaria passe pela Casa Civil e pela Presidência da República, claramente numa referência àquela portaria da Receita Federal, que era uma portaria tida como corriqueira, de rotina, cotidiano do governo e que serviu como instrumento para que a oposição dissesse que havia ali uma semente para eventual cobrança de transações sobre o PIX. Uma informação que não tinha conexão com a realidade, mas que provocou um desgaste tremendo para o governo, que obrigou, inclusive, o governo a desistir daquela portaria que era inocente até então, não passou pela Presidência da República. Parece ser uma referência muito clara feita pelo presidente da República, que diz que 2026 já começou. Segundo ele, basta ver o que os adversários estão fazendo na internet. Ele fez uma cobrança aos ministros de partidos que eventualmente podem não estar ao lado dele ou de quem for o candidato desse grupo em 2026, para que esses ministros trabalhem para trazer para perto do governo os seus partidos visando uma candidatura no ano que vem, claramente também no recado ali para o União Brasil, para o PSD, para o MDB. E falou muito de passagem, professor Marcos Vinícius de Freitas, sobre a posse de Donald Trump lá nos Estados Unidos, que não quer briga nem com os Estados Unidos, nem com a Venezuela, quer manter relações institucionais, tudo muito bem, tudo muito bom. Nem poderia ser diferente, né, professor? Nem dá, né, nesse início de mandato do presidente dos Estados Unidos, justamente porque nós temos uma relação histórica com os Estados Unidos, acabamos de fazer aí o bicentenário das relações, e sempre foi um país importante para o Brasil nas suas relações internacionais. Teve aí alguns momentos de interferência um pouco mais complexa no Brasil durante o período militar, mas o que a gente nota é que os Estados Unidos são um parceiro importante nessa história toda da existência, né, da nossa coexistência no cenário global. Agora, é importante aqui enfatizar que também nós temos aí uma liderança importante com relação à ordem internacional que vai se redesenhando à medida que o tempo vai passando, com a ascensão particularmente do BRICS e da própria China. E o Brasil também precisa aí saber como relacionar-se com a China e saber também como administrar estas duas embarcações, colocar o pé nos dois barcos, justamente para que consiga derivar os benefícios que precisa em toda essa história. Agora, nós sabemos também que o relacionamento, né, do Trump, aparentemente com o presidente Bolsonaro, não gerou a expectativa de investimentos norte-americanos no Brasil, como havia se anunciado. Então, é importante a gente entender que os países, apesar da proximidade, muitas vezes, de suas lideranças, não vai necessariamente implicar numa proximidade maior nos investimentos ou na questão do comércio bilateral. Então, manter uma relação com os Estados Unidos é importante. Os Estados Unidos têm um estoque de investimento muito grande no Brasil, é o nosso segundo maior parceiro comercial e, obviamente, que nós não deveríamos deixar que a questão ideológica prevalecesse sobre os interesses reais do país. E, obviamente, que a gente tem que saber aí, com muita sabedoria, a inteligência, administrar esta ordem internacional, sabendo que, de alguma forma, o BRICS posiciona o Brasil de um modo diferente dentro do olhar internacional e que nós não deveríamos perder isso também.